Pessoal, o deputado Eduardo Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos lutando pela nossa liberdade, pela nossa independência, a gente sabe muito bem do que e de quem, trouxe uma informação que, olha, se for verdadeira, muita coisa começa a fazer sentido. Quer dizer, quando a gente vê algo do tipo um ministro do STF vindo a público e basicamente chorando, se desculpando e admitindo que errou, né? Se arrependendo de ter dito vencemos o bolsonarismo ou perdeu o mané, é porque a coisa já chegou num nível que nem a gente imaginava que chegaria. Veja, muita gente ainda não percebeu realmente que os efeitos da Lei Magnitsky já chegaram num nível que a gente nem imagina. Cara, a informação que o Eduardo trouxe é simplesmente inacreditável, é surpreendente, né? Se for realmente verdadeira, essa gente tá brincando com fogo encharcada de gasolina. Não tem como vencer essa parada, não tem como bater de frente com a Lei Magnitsky, cara. É por isso que eles estão tão desesperados, putos da vida, para não falar outra coisa, porque realmente o negócio está causando um prejuízo financeiro até bilionário para essa gente. Aquele imóvel do Barroso de 22 milhões, né? O outro imóvel que agora foi comprado recentemente pela família Alexandre de Moraes, no valor de 15 milhões, sei lá, algo desse tipo, não é nada comparado aos valores que realmente eles devem ter perdido, né? Ou estão próximos aí de perderem, tá? Então ele trouxe a informação, eu vou compartilhar com vocês aqui o vídeo onde ele fala a respeito, e olha, as informações são surpreendentes, tá? Prestem atenção, olha só. Se o Moraes está bravo porque foi dada a Magnitsky agora na sua esposa, na Viviane Barça de Moraes, espere até a execução completa das sanções. Elas começaram a fazer cosquinha agora. Já estou sabendo que a Vivi perdeu uns contratos, né? Que pena. E para todos vocês da imprensa que estão chorando, a esposa dele, o que tem a esposa? O que a minha esposa tem a ver? Que ela está com a conta congelada. Foi legal, né, Alexandre? Foi legal você assinar lá, olha, congela a conta do Eduardo, congela a conta da sua esposa. E aí, como é que eu ia alimentar meus filhos? Me responda. Eu sobrevivo do meu salário, minha conta está congelada. Ou melhor, sobrevivia. Minha esposa, né, tentou ser psicóloga, né, exercia a profissão de psicóloga, que ela se formou e se graduou. Mas o Globo, lá, o João Saconi, enterrou a carreira dela, virou digital influencer. Está com a conta congelada. Como é que eu compro, literalmente, o leite dos meus filhos? Repare que a minha situação ainda é muito pior do que a do Alexandre de Moraes. Ele pode abrir uma conta numa cooperativa do Brasil. Só que qual que é o problema? Quando você se torna um sancionado, você está na lista da OFAC, você se torna tóxico, você fica radioativo. Ninguém mais quer te contratar, porque contratar você significa correr o risco de tomar as mesmas sanções de Moraes e de Vivi Barça de Moraes. E as cifras são milionárias, meus caros. Vocês não têm noção do que a gente está falando. Vocês não têm noção do que a gente está falando. O Alexandre de Moraes, ele é bilionário. Eu falo isso com tranquilidade. Os rumores que eu fiquei sabendo chegam a 150 milhões de dólares por ano que ela acabou de perder. Você imagina o Moraes, né? Foi indicado em 2017 ou 2018 para o STF. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ele tem ali cerca de 8 anos dentro da Suprema Corte. Se for verdadeiro que em cerca de 3 contratos o escritório Barça de Moraes perdeu 150 milhões de dólares ou alguma coisa parecida com isso, você imagina em 8 anos o quanto que essa galera não ganhou. E aí a outra pergunta, onde é que eles deixam esse dinheiro? Entende como é que é muito pouco para o Moraes comprar à vista uma mansão em Brasília de 16 milhões de reais? Isso que o salário dele é quase um salário de deputado, tá? 40 mil líquido. Ele já estava se desfazendo do patrimônio para gastar alguma coisa, deixar aplicado e de repente não perder tudo. Porém, no entanto, ele também não pode vender essa casa, porque quem comprar essa casa pode ser identificado como prestando auxílio financeiro a um sancionado. E pode, por consequência, também ser sancionado. E eu já aviso. Pois é, meus amigos. Olha, para quem não entendeu, né, para quem ainda não percebeu a magnitude dessa sanção, eu vou tentar resumir aqui.
A gente não está falando apenas de efeitos práticos e diretos sobre a pessoa sancionada, tá? A gente está falando aí de efeitos também indiretos, que talvez sejam até mais graves e danosos do que os efeitos diretos. Não sei se deu para entender, mas o Eduardo deu exemplo aí, né? Então, não é só a pessoa sancionada, trata-se também de todo um entorno, de todo e qualquer negócio que as pessoas e empresas vão deixar de fazer com a pessoa sancionada com medo de sanção também. Vocês estão entendendo? Então, é um isolamento total e completo que a pessoa vai ter. Mais do que isso, tem também a exposição da vida financeira. Se essa informação for verdadeira, a gente está falando aí de 150 milhões de dólares que em 3 contratos eles deixaram aí, né, vão perder nesses 3 contratos, tá? Cara, 150 milhões de dólares. Fazendo uma conversão rápida aqui, o dólar tá 5,30 e pouco, 5,40, né? Quase aí 800 mil reais, 800 mil reais, né, para arredondar aqui. 800 milhões de reais, né, melhor dizendo. Nós estamos falando de algo próximo de 1 bilhão de reais em apenas 3 contratos. Olha o tamanho do rombo, olha o tamanho do prejuízo. Agora dá para entender porque que Gilmar Mendes está chorando no plenário, né? Não é de emoção, não. Acho que ele está chorando por outra coisa. Ou porque que o Barroso ele está se desculpando, né? Quando a gente imaginar que o ministro ia vir a público se desculpar, dizer que se arrependeu de ter falado alguma coisa. Por que será? Porque quem tem medo, né? Estão sentindo na pele. Deve ser isso, né? Agora, o ponto principal do que o Eduardo trouxe, que talvez ninguém tenha percebido, se essa informação for verdadeira, em 1 ano eles vão perder cerca de quase 1 bilhão de reais. Agora, quanto ele não ganhou nesses últimos 7 anos, 7, 8 anos que está no STF? É razoável pensar isso aí? É normal? Será que se ele não fosse ministro da Suprema Corte, esse escritório teria tanto sucesso assim? Onde é que está esse dinheiro? Então esse é o ponto principal, é a exposição que a Lei Magnitsky dá para a pessoa. Falou, ó, vocês estão vendo aí, ó, o que a família de um ministro ganha num ano? Para vocês é normal isso aí? Bom, eu acho que esse é o efeito que talvez, no futuro próximo, podemos dizer assim, vai trazer mais consequências para essas pessoas. E talvez seja disso que os outros ministros tenham mais medo. Não é nem de perder um cartão internacional ou de deixar de pisar nos Estados Unidos, deixar de ir para Disney, né? Talvez isso, em alguma medida, afete os ministros também, mas eu acho que não é nem o maior temor deles, né? Talvez seja a exposição que a Lei Magnitsky possa dar. Então, talvez por isso a gente possa realmente ter aí um revés, uma reviravolta, e que os outros ministros, incluindo o Barroso, o próprio Gilmar Mendes, né? Eu acho que ele está fazendo um jogo de cena ali, viu? Ele está mostrando se está do lado de Alexandre de Moraes, mas acredito que não seja bem esse o caso não, tá? Então, talvez por isso aí, por medo de toda essa exposição, eles então soltem a mão de Alexandre de Moraes e, digamos, permitam, tá? Na falta de uma expressão melhor, permitam aí a volta à normalidade democrática do Brasil, tá? Eu entendo que a gente tem que limitar as palavras. Agora, finalizo dizendo que o que a imprensa fez a respeito do Eduardo, e tem feito, né, nesse caso, nos últimos anos, é lamentável, porque o Alexandre de Moraes, logo em seguida da sanção à esposa dele, veio a público dizer que era lamentável e que era ilegal a ação contra a esposa, né? A sanção da esposa dele, era ilegal. Ora, cara, ele bloqueou as contas da mulher do Eduardo Bolsonaro. O que a mulher tem a ver com ele? Né, no quesito de ação parlamentar, trabalho parlamentar, nada. Ele bloqueou as contas e redes sociais da filha do Oswaldo Eustáquio, da filha, uma menina menor de idade à época, né? Não sei se já é maior de idade agora, mas na época era. Bloqueou as redes sociais da mãe e do filho da Zambelli, bloqueou as contas da esposa de Daniel Silveira e da própria mulher do Eduardo Bolsonaro. Então, quer dizer, só é legal quando a decisão vem do Alexandre de Moraes, então só ele no mundo pode bloquear a esposa de alguém, ou o cônjuge de alguém, em razão daquele alguém. É isso. Ele está colhendo um pouco do que ele mesmo plantou, não é?
Então não cabe ele dizer que é ilegal, mesmo porque essa é uma decisão soberana com base na lei norte-americana, não é com base na lei brasileira. Então não tem que ele falar que é ilegal, mas enfim. O fato, meus amigos, é que se essa informação realmente for verdadeira, olha, eu estava enganado, viu? Isso aqui não é só a ponta do iceberg, não, cara. Não chega nem a ser a ponta do iceberg, o que a gente tem até hoje. Eu acho que o que está por vir, em termos de exposição, é muito, mas muito mais grave do que a gente viu até agora. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.